E aí, pessoal, Bruno falando aqui. Hoje, que horas são? 11h37. Eu percebi que o Jeter soltou um vídeo novo aqui de quinta. Tô no meu horário de almoço, então vou gravar esse conteúdo rapidão aqui. Quando sair do serviço, eu jogo ali no canal, beleza, galera? Bora lá fazer o react. Enquanto Kim atacava Han, Zhao e Wei colocaram a velha máxima do porquê o período dos estados combatentes perdurar por 170 anos. Eles atacaram em outras linhas, porém Kim tinha um plano: colocar Rohon e Molten, ambos com seus respectivos exércitos para lidar com eles. Porém, tal plano tinha um tempo limite. Dou com seu exército precisava ser extremamente rápido. No vídeo anterior vimos que Tou de fato conquistou a nação de Han. E o vídeo de hoje começa com Rohon estocando um inimigo enquanto seus soldados batalhavam e trocavam mortes com os demais. Até que de repente, um batedor chegava dizendo: Grande Ron, notícias urgentes. Todos olhavam para o batedor que continuava dizendo: Não há dúvidas, Shin'Tei caiu. Shin'Tei. Ó, eu acertei então. Aquele cara realmente era um batedor trazendo informação pro. Mas de resto, cara, eu não consegui adivinhar nada, mano. A capital de Han caiu. Rohon olhava surpreso e as comemorações ecoavam pelo seu campo de batalha. Em outra parte, a mesma notícia chegava para Molten. O mesmo olhava surpreso e absorvia aquelas palavras animadoras. Ao lado, um aliado comentava: Mas Shin'Tei só estava sob ataque há um dia. Como assim já caiu? Outro questionava: E vejam, os movimentos do exército de Zhao pararam? Molten respondia: A notícia da queda de Shin'Tei deve ter chegado até eles também. Preparem a formação de todo o nosso exército. Não há mais necessidade de deter o inimigo à força. Tudo que precisamos fazer agora é nos concentrar em defender nossa posição. Digam a todos para aguentarem firme. Respondiam num grito de guerra. Já Molten olhava aos céus e pensava: Você realmente conseguiu. Você conseguiu, Shin. Quero... Eu realmente acertei quando eu falei que aquele diálogo ali do Molten provavelmente era se referindo ao Shin ou ao Tou, mas na verdade foi ao Shin. Eu apontei o celular pra traduzir ali um bagulho que o cara lá dos Dragões de Fogo tinha falado. E vamos ver se o celular tinha traduzido certo ou se traduziu. ah, Se traduziu errado, mas pelo que eu vi, o cara dos Dragões de Fogo ele não queria sair da luta. ver a cara dele, mas ficaria irritado se ele esquecer de que só conseguiu porque as unidades Gakukai e Yokuhou estavam segurando o inimigo. Vovô, você está assistindo? Parece que o exército de Qin finalmente conquistou um país. Nessa hora nos era mostrado Goromei, Gaimou e Shun Suju, cada um absorvendo a notícia da Gaimou é o nome do cara. queda de sua forma, e o narrador pontuava: para que Goromei e Shun Suju, que partiram para reforçar Shin'Tei, a queda de Shin'Tei em um único dia foi completamente inesperada. Tendo perdido seu objetivo, ambos os exércitos entraram em breve conflito com a Gyokuhou e a Gakuka, respectivamente, mas logo recuaram para seus próprios países. O Jeter não mostrou o diálogo que eu queria ver, que era do Gaimou ali. O Gaimou tava meio puto pra ele ter que recuar ali. Queria continuar no campo de batalha. A notícia da rendição de Han se espalhou naturalmente pelos 5 reinos sem demora. Nos era mostrado Hien, Karin, Hiboku, o rei Keibin de Wei e o rei Qi de Yan. Em seguida, o narrador voltava a dizer: um dos 7 estados em guerra após 170 anos desapareceria. Os reis e líderes foram confrontados com o fato de que a grande maré dos tempos finalmente havia chegado. Íamos para o estado de Qi. Lá o rei Ouken dizia: então você finalmente conseguiu, hein? Rei de Qin Yeisei. Um burocrata pontuava: mas a capital se render sem derramamento de sangue, sem um dia de luta, é impensável. Outro burocrata adicionava: esse ato tolo se deve à fraqueza do rei de Han. Qin teve sorte, não teve? Ou quem ia na contramão dizendo: Ah, mal sabe eles da corte de Ki que o Ouken vai fazer a mesma coisa, mano, quando o Ki chegar lá. O rei de Ki, inclusive, é aliado de Ki. Ele é a favor da unificação. Ainda falei isso ontem.
o oposto. Deixar a capital real se render sem derramamento de sangue? Você não imagina a coragem deles? Os burocratas se surpreendiam e um deles dizia: peço desculpas pelas palavras insensatas, meu rei. Ou quem amenizava: não importa, só a realeza pode entender. A rendição foi uma decisão grave, e o futuro continua igualmente grave. Eu me pergunto se os corações da família real de Han serão esmagados por isso. A cena cortava para Shintei. Lá a cidade estava repleta, e dentro do Palácio Real, os burocratas se reuniam até Tou e o antigo rei Oan. E aqui, galera, é de fato Oan. Ele só está com o cabelo branco, pois envelheceu de estresse graças aos últimos eventos. Nos era mostrado o primeiro-ministro se encarregando de ritos de administração e passagem. Tou e seus generais e subordinados aguardavam. Em seguida, a cena ia para alguns membros da alta patente da unidade Rixin. Numa mesa, Kou questionava: o general Tou está tentando governar Shintei como se fosse Naniou? Karyoten respondia: sim, só até os altos oficiais serem enviados de Kenyo. Como medida temporária, eles estão devolvendo a coroa ao rei, deixando os oficiais de Han como estão e tentando proteger as operações de Shintei. Bom, como eu disse ontem, né? Na verdade, se Kidon for seguir exatamente o que tá no Shiji, pelo que eu pesquisei, o Tou, na verdade, ele vai se aposentar como general e ele vai virar um governador de Han, na verdade. E vai se aposentar e vai ficar uma vaga pra grande general ali aberta. Ou seja, vai ficar certinho ali pro Shin, Molten e Ouhon, tá ligado? Porque já tinham apenas 5 em vez de 6 generais e tinha uma vaga em aberto. Depois o Kanki morreu, aí ficou 2 vagas. Agora eu tô aposentando, vai ficar 3 vagas certinho pra eles. Vamos ver aí como é que vai... como é que vai ser a história aí que o Hara vai querer seguir. Se ele vai dar mais alguma missão aí pro Tou, ou se ele vai aposentar agora e vai virar o governante de Han. É claro que o general Tou não está sentado no trono, né? Birrei comentava: se fosse eu, estaria sentado naquele trono. Karyoten exclamava: o general Tou é diferente de você, né? Tou repreendia: ei, senhor Birrei, fique quieto um pouco, por favor. Nessa hora, o Birrei é foda, né? Só abre a boca pra falar merda, esse filho da puta. Hairou chegava com seus homens e dizia: ei, Ryu, é hora da troca de turno da patrulha do 3º distrito. Karyoten questionava: Hairou, foi tudo bem na sua patrulha? Hairou respondia: sim, nenhum problema em particular. Karyoten agradecia e o tenente Sosui pontuava: como é um castelo tão grande, pensei que haveria alguns conflitos com os moradores, mas até agora não houve nenhum. O tenente En adicionava: como disse o mestre Shin, é tão silencioso que faz você se perguntar se realmente destruímos uma nação. Karyoten explicava: isso porque foi uma rendição sem derramamento de sangue. Se o sangue tivesse corrido dentro do castelo, definitivamente não teria sido assim. Além disso, também ajudou muito o fato de Hakuakan ter levado todos os remanescentes furiosos, todos aqueles que seriam instigadores da rebelião, e os levou pra fora. Então, isso aí já tava no plano do Hakuakan, mano. O Hakuakan foi esperto pra caralho. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente a cidade ia acabar desmoronando. Os malucos iam começar a fazer ali uns motins. Ia dar merda, mano. Realmente ia dar merda. Kou questionava ao ouvir aquilo. O quê? Então Hakuakan fez isso para o que vem depois de Shintei? Sem chance! Birrei questionava. Ele não ia reconstruir e voltar para retomar Shintei? Karyoten respondia: no começo pensei que sim, mas estava errada. Hakuakan está liberando soldados que não desejam uma batalha desesperada. No final, parece que não há muitos soldados restantes no Castelo Han. Nos era mostrado Shin em silêncio, algo atípico de sua personalidade. Até que Denyu escutava algo e questionava. Hã? O que é isso? Karyoten olhava e respondia. É o exército Rokuomi. Eles estão indo para o castelo de Han para aniquilar os remanescentes do exército Hakuakan. Nos era mostrado, todos tensos ao ouvir aquilo, exceto por Shin, que permanecia calado e pensativo. Já o tenente En questionava. A propósito, corre um boato de que foi a princesa de Han quem decidiu se render. É verdade? Birrei se surpreendia e a general Kyokai respondia.
Com certeza está em algum lugar. Interrompendo a mesma, um barulho ecoava ao fundo e Birrei questionava. Que barulho foi esse agora? Todos olhavam confusos e Kyokai olhava para Shin, que permanecia calado. Em seguida, Kyohei dizia: Não foi em algum lugar, irmã Kai. Foi em alguém. Shin olhava para Rei, que segurava a mão de Kou, e o rapaz olhava confuso. Em seguida, Karioten dizia: aparentemente a rendição não foi uma decisão da corte real, mas sim uma decisão unilateral do rei e da princesa. E Rei questionava. É isso que eu ia falar. Não foi apenas da princesa, né? Foi do rei e da princesa a decisão. Uma decisão unilateral dos dois? Que droga! Denil repreendia. Birrei, se acalme. Birrei comentava. Não, sério, Denil, isso é muito ruim, né? Mesmo que seja o rei e a princesa simplesmente fazerem isso. Quero dizer, os soldados e o povo ainda podem se revoltar, podem querer lutar para proteger o país, pô. Sugen dizia. Mas graças a isso eles evitaram o derramamento de sangue em massa. E agora temos essa situação pacífica. Denil comentava. E o pessoal que possivelmente poderia fazer uma rebelião foi junto com o Hakuakan, cara. E a galera não tá entendendo, mano. Foi o completo oposto do nosso grande rei. Sua Majestade reuniu o povo em Sai, transformando-os em soldados e defendendo completamente o país. Birrei comentava. Sim, o nosso foi bem melhor. O Tenente En pontuava. Então é porque havia um rei e uma princesa tímidos que as coisas aconteceram de tal forma, né? Shin finalmente quebrava seu silêncio dizendo: Não há nada definido. Shin se lembrava das palavras de Nei. Se quiser ir mais longe, tente me derrubar primeiro. Em seguida, Shin voltava a dizer e ele questionava. Você acha que é tão simples causar a destruição do país unilateralmente? Nessa hora, íamos para outro canto da cidade, e os moradores se reuniam para pegar alimentos. Nas mesas de jantar, o choro do luto e da perda da cidade era comum. Da cidade não, da nação. E num lugar da muralha nos era mostrado a princesa Nei, descalça, assistindo tudo desolada. Retornávamos para Kyokai, que dizia... entendi agora. Mesmo que nenhum sangue tenha sido derramado, a atmosfera neste castelo está repleta de todo tipo de emoções. E sinto uma grande distorção. Kyokai dizia na mesma linha. Eu também, e sempre senti isso. Confuso, Tou questionava. Vocês disseram distorção? Rei confirmava, e Karioten dizia. Não consigo sentir as coisas como Kyokai, mas também sinto algo. Algo precário no ar aqui em Shintei agora. Honestamente, estou preocupada se conseguiremos resistir até a delegação governante chegar de Kenyo. Confuso e preocupado, Birrei questionava. O quê? Isso quer dizer que alguma coisa vai acontecer? E depois que conseguimos evitar o derramamento de sangue, de fato tá tudo muito silencioso, né? Rei pontuava. Não podemos deixar nada acontecer. Todos estão trabalhando desesperadamente para garantir que nada aconteça. Kai adicionava. É por isso que é tão difícil, tão doloroso. É por isso que as coisas estão tão distorcidas. A cena cortava para... Mas eu acho que não vai ter nenhum problema, já que as outras nações, eles acabaram retirando as tropas ali que poderiam causar algum problema. A nação de Wei e a Jizal. Servas da princesa Nei, chegando até a mesma e questionando. Princesa, você finalmente acordou? Nossa, que bom! Nei mostrava uma feição sem brilho e questionava. Desde então, quantos dias se passaram? A serva respondia. 3 dias, a princesa dormiu por 3 dias. Nei comentava. 3 dias, né? Uma serva respondia. Sim, estávamos preocupadas. Você realmente nos aliviou ao vermos que você acordou em segurança. Nei questionava. Como está o papai? Qual é a situação dentro da cidade? A serva respondia. Sim, Sua Majestade também desabou por um dia, mas já acordou e agora está discutindo o futuro de Shintei com o General Tou e os outros. A outra serva adicionava. Não houve grandes conflitos dentro da cidade. Os soldados de Qin não estão cometendo nenhum ato de violação ou algo do tipo. Shintei está seguindo silenciosamente as instruções do exército de Qin. É claro que não, eles aprenderam com a outra cidade, que eles até acabaram cometendo alguns atos contra os civis e eles foram severamente. Nei questionava. É mesmo? Se o sangue do nosso povo não foi derramado, sinto-me um pouco aliviada. Nessa hora, Nei percebia algo. Era um grupo de 4 pessoas se aproximando de um edifício distante e simplesmente se jogando, os 4, galera. Nei se desesperava ao ver aquilo. Começava a ser controlada por suas servas e questionava. O que foi isso agora? Por quê? Poderia haver outros que fizeram isso? A serva respondia. Por favor, acalme-se, princesa Nei.
O povo foi salvo de verdade, graças ao fato de não ter havido batalha, ninguém ficou ferido. No entanto, por outro lado, há alguns que não conseguem aceitar a rendição, ou o fato de seu país estar destruído. Essas pessoas, a outra serva interrompia adicionando: pedimos aos soldados de Kim para patrulhar, mas eles continuam escapando de alguma forma, Princesa Ney. Esses são os que escaparam. Tá tudo bem com você? Com dor no peito, Ney questionava. O general Hakuakan, o que aconteceu com o general e seu exército? A serva respondia. O exército Hakuakan entrou no castelo de Han, mas ontem uma força punitiva partiu de Shintei. Eles lutaram do lado de fora do castelo de Han, e ouvi dizer que foram completamente aniquilados. Ney arregalava seus olhos e comentava. Foram completamente aniquilados. Ney começava a vomitar e suas servas se preocupavam. Momentos mais tarde, Ney era levada para uma cama e o tempo Caramba, o Hakuakan foi de F, velho. Eu achei que o próprio exército do Hakuakan ia acabar matando ele. Depois perceberam o que o Hakuakan acabou fazendo. Mas, na verdade, foi o Rokuomi. ia passando. A noite chegava e na madrugada, Ney começava a gritar tendo um pesadelo. Suas servas corriam para tentar ajudá-la de alguma forma, até que a manhã finalmente chegava. Quando o sol iluminava as frestas, Ney já estava acordada olhando para a parede. Ela se levantava e ia para fora. Numa ponte, ela observava a cidade com seu olhar vazio. Até que no momento, galera, ela erguia seu pé para se aproximar ainda mais da borda, dando a impressão que talvez pensaria em suicídio. Mas no instante seguinte, um passo forte era escutado. Ney olhava para o lado e via o general Tou do seu lado. Ele dizia Princesa Ney. E o capítulo encerra aqui, senhores. Capítulo muito bacana, galera. Esses são os resultados dos conquistados. Algo que a gente só vê em Kingdom. A Princesa Ney poderia muito bem, se fosse um mangá normal, estar vivendo a sua vida. Porém, o peso da responsabilidade de suas decisões está pairando sobre ela. Capítulo muito bacana. Eu espero que vocês tenham curtido. Se sim, vocês já sabem. Like pra Essa é a diferença de Kingdom pra um outro mangá chulé aí, mano. Não é à toa que Kingdom ultrapassou até mesmo o One Piece em vendas lá no mangá. Então é isso aí, pessoal. Eu vou indo por aqui. Vou almoçar rapidão, vou trabalhar e depois eu subo esse vídeo lá para umas 5, 6 horas, beleza? Então é isso aí. Falou. Boa tarde pra todos. Tarde, né? Agora é isso aí.